Amém? Vamos embora para a palavra de Deus? Daniel, capítulo 4. Eu vou ler só alguns versículos e já vou te dar um pouquinho do contexto, porque Daniel também é um livro bem estudado por muitos irmãos, bem conhecido quando se trata de Nabucodonosor. Quando se trata de Nabucodonosor, meu Jesus, você já sabe já o que vai acontecer no final da história. Diz assim a palavra de Deus, Daniel, capítulo 4. Eu vou ler o versículo 4. Depois eu vou pular para o versículo de número 13. Tá bom? Daniel, capítulo 4, versículo de número 4. E depois eu vou pular para o versículo de número 13, 14. Vou pulando assim, que o Espírito Santo vai colocando no meu coração. Tudo bem? Diz assim a palavra de Deus. Um cheiro, meu povo, um cheiro. Tá ok. Chiado? Tá bem. Tá bom, gente? Bora lá. Diz assim a palavra de Deus. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa florescente no meu palácio. Eu, Nabucodonosor, versículo 4 do capítulo 4. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Aí você vai pular lá para o versículo de número 13, 14. E estava vendo isso nas minhas visões da minha cabeça, na minha cama. Eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai seu fruto, e afugentem-se os animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Versículo de número 16. E seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Eu ainda quero voltar ao versículo de número 3. Nabucodonosor falando: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Isso, Nabucodonosor contando a visão que ele teve. Ele falando que o governo de Deus é sempiterno, que ele tem as suas maravilhas. E quando chega o versículo de número 17, eu vou ler para vocês. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Eu vou ler. Eu faço questão de repetir o versículo de número 17 do capítulo 4 de Daniel. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Quem tem domínio? Quem é que tem domínio sobre os reinos? O Altíssimo. O Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Quem está falando isso aqui não é Daniel, é o próprio Nabucodonosor, que está reconhecendo
reconhecendo que Deus é o Altíssimo. Se você for ler o capítulo 4, você vai ter na introdução ele contando a narrativa do que ele viu. Ele viu uma visão de uma árvore grande e essa árvore foi cortada. E ele agora ficou preocupadíssimo com esta visão, porque ele não tinha entendimento. Mandou chamar todos os magos, todos os entendidos que havia em Babilônia, até que introduziram na presença dele o sábio Daniel. Ele queria saber o que significava o que ele tinha visto. E ele contando a história que aconteceu com ele mesmo, ele vai dizer que foi levado até ele um rapaz sábio, Belsazar, que recebeu esse nome, né, em Babilônia, um deus pagão. Mas Daniel era um homem sábio, um jovem sábio, e foi introduzido à presença de Nabucodonosor e deu a direção. Disse: olha, Nabucodonosor, o negócio é o seguinte, o decreto do Altíssimo já foi dado. Esta árvore grande é você. E no decreto do Altíssimo, esse santo que deu um decreto, que deu uma ordem dizendo: tirem dele o entendimento, o raciocínio, tira dele, para que ele entenda que eu sou Altíssimo e não ele. Eita glória! O próprio Nabucodonosor está narrando a história dizendo: eu, Nabucodonosor, estava regalado no meu palácio, estava lá e na minha cama veio sonhos, visões de Deus. E eu não entendi, mas na minha presença foi colocado Daniel. E ele então me deu a sentença do que estava para acontecer na minha vida. Daniel, no versículo de número 24, diz assim: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre ti, ó rei, meu senhor. Será tirado entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva, como bois, e será molhado o orvalho dos céus, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Louvado seja Deus. Que você entenda nesta noite que o domínio é do Altíssimo, que os reis dessa terra, que os governos dessa terra ainda está sob o controle e o domínio do nosso Deus. Deus ainda tem o controle da terra. Ele não perdeu o controle. Ele coloca, ele tira. Ele exalta e ele abate. O domínio está com ele. Todos os reinos da terra precisam entender que o Altíssimo é quem reina. É ele quem domina. E se ele ordenar, eita, corte a árvore. Eita, meu Deus! Afugente os pássaros que estão nos seus ramos. Porque foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Foi para o campo comer capim. Cresceu as suas unhas como unhas de animal. Se molhou com o orvalho do céu. Para onde que Nabucodonosor foi? Para o pasto. Foi comer capim. Se tornou como um animal. A mente, o entendimento que era de homem, tornou-se entendimento de animal. Raciocínio de animal. Para quê? E por que que Deus permitiu isso? Para que ele entendesse que quem domina é o Senhor. Para que ele entendesse que o dominador dos reinos dessa terra é o Senhor. E eu não vejo diferença nos dias de hoje. O nosso Deus
ainda continua sendo o dominador, o governador, o autor da salvação. A autoridade máxima na terra é o Senhor dos Exércitos. Nabucodonosor começou a narrar a história depois do que ele sofreu, depois do que ele passou. E muita gente precisa passar, o tombo. Na mão da soube. Muita gente, para reconhecer quem é o dono da situação, precisa levar uma rasteira. Nabucodonosor, em toda a sua prepotência, teve que tomar uma rasteira. Teve que levar lá uma cilada. Teve que ser cortado. Porque a visão que ele teve de uma grande árvore, cujos pássaros estavam na sombra, nas suas galhas, era a Babilônia, cujas nações ficavam na sombra. E aí o anjo veio e disse: cortai a árvore, cortai a árvore, espalhai os pássaros que estão aninhados nelas, cortai a árvore. Por quê? Porque todas as árvores que... vou falar, Jesus, pode deixar que eu falo. Porque esse Nabucodonosor, que tinha lá as nações de Babilônia, né, os vizinhos, na sombra de Babilônia, quando a árvore foi cortada, você está entendendo? Para bom entendedor, o PIN é uma letra. Você está entendendo? A árvore foi cortada. E os que se aninhavam nos ramos e ficavam na sombra e na água fresca, na aba de Babilônia, na aba de Nabucodonosor, tiveram que, voaram todos. Por quê? Porque a árvore foi cortada. Porque a árvore foi cortada. A sentença não veio de Daniel. A sentença não veio de homem algum da terra. A sentença veio do céu. A ordem veio do Altíssimo. Cortai a árvore e sacudi todos os pássaros que estão aninhados nos seus ramos. Daniel foi colocado lá para dar a sentença. Ontem eu preguei sobre o fato de profetizar sobre o vale de ossos secos. Daniel estava no lugar certo, na hora certa, para dar a palavra certa, porque era necessário ele explicar para Nabucodonosor que quem era maior do que ele era o Deus Altíssimo. Está pensando o quê? Quem é que brinca com esse Deus? Quem é que brinca com esse Deus? Versículo 20 diz assim: a árvore que viste, que cresceu, se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, em cujos os ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que crescestes e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que tu viu, rei, um vigia, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo seja molhado o orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem 7 anos ou 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre ti, ó rei, meu senhor. Será tirado entre os homens, e a tua morada será com os animais. E te farão comer erva, como bois. Será molhado com o orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem ele quer.